aí já entra numa questão estadual, federal, da questão salarial, né, que não envolve o próprio município. Tudo que está ao nosso alcance a gente faz. Perfeito. E eu vi também que você foi na Cracolândia, em São Paulo. E hoje que não tem mais lá, né? Que acabou, entre aspas. E você vai conseguir trazer isso para Campinas também? Então, é uma coisa que tem que acender na cabeça do executivo, né, também. A gente tem nossas ideias, nossos projetos, né, o projeto que existe da Fazenda de Acolhimento aos Dependentes Químicos é muito Uhum. importante. Eu sou a favor da internação compulsória, mas o Ministério Público não deixa. Eu sou a favor de retirar as pessoas da rua e devolver para sua cidade de origem, mas o Ministério Público não deixa. E a questão é que em São Paulo, o Poder Executivo, em uma ação conjunta com o governo do estado, está conseguindo fazer isso com Sim. maestria e perfeitamente. Então, muitas pessoas falam: não, não acabou a Cracolândia porque agora pulverizou e todo mundo está em um canto de São Paulo. Não, mas calma aí. A Cracolândia era um problema maior. Você tinha um núcleo ali de Sim. pessoas usando crack, de pessoas usando cocaína, de pessoas usando diversos tipos de droga em um núcleo específico, onde elas ocupavam um espaço específico da cidade, atrapalhando os comerciantes, atrapalhando o usuário do transporte público, atrapalhando os transeuntes, atrapalhando todo mundo, desvalorizando aquele espaço da cidade, o que é um risco para a população e para o município e para o estado, desvaloriza completamente essa área, atrapalha completamente o trabalhador, atrapalha completamente o comerciante. E agora, com o fim da Cracolândia momentaneamente em São Paulo, o que a gente pode ver, as pessoas certo, de fato, algumas se pulverizaram mesmo, estão em outros locais da cidade de São Paulo. Só que não vai ter essa desvalorização como estava tendo antes. Sim. Né? Não vai ter essa junção, esse núcleo de pessoas como vai ter, como está tendo antes. Então acabou assim, momentaneamente, acredito. Vamos ver se vai continuar assim até o fim. Eu torço muito por isso e pô, seria fantástico se continue assim até o fim, cara. Seria fantástico. Mas até então, uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. Porque acabou, realmente. A gente não vê. Eu fui lá e não tá. Não tem Cracolândia lá mais. Não tem. Uhum. Então é algo assertivo. E hoje em Campinas, a nossa mini Cracolândia na Catedral Metropolitana Tá. e embaixo do Nossa. viaduto ali e também naquela atrás do terminal central. Ilha de Caras. É. A guarda chama lá de Ilha de Caras. O vereador, em relação à questão dos radares, retirar os radares, como que funciona isso? Olha, os radares são incômodos para a população. O radar é um incômodo para a população campineira, de fato. Existem aqueles que realmente precisam, eu entendo disso. Mas existem aqueles que, na minha opinião, como cidadão comum e também como vereador, na minha opinião, não precisa, né? Então você pode, tem alguns de 50 quilômetros por hora, por exemplo, que você pode substituir por radares de 60 quilômetros por hora, né? Porque ali você atrapalha aquela via, você faz com que ali o trânsito atrase, você fecha tudo aquilo. E a cidade não fecha, não pode. Então, na minha opinião, dá para substituir por lombadas eletrônicas, por redutores de velocidade, dá para fazer a sua substituição ou a retirada ali de alguns desses radares. Claro que alguns vão continuar, é claro que alguns precisam, mas tem como a gente reduzir aí, no estudo que o meu gabinete fez, tem como reduzir ali 20, 30% dos radares da nossa cidade. Né? Claro, um trabalho conjunto, né? Eu como vereador, por exemplo, estou trabalhando para isso, fiz um requerimento de informações, solicitando ali saber quais são todos os radares de 50 quilômetros por hora da cidade, se já tem um estudo previsto para trocar por lombadas eletrônicas, por redutores de velocidade, se a gente pode trocar quais estão disponíveis, todos os pontos de radares da nossa cidade. Eu fiz esse requerimento de informações, eu fiz esse pedido e a gente está trabalhando para isso, alertando o Poder Executivo, alertando toda a Câmara, todo mundo, que é necessário sim essa substituição. Agora, uma ação que tem que ser conjunta, né? Eu faço a minha parte, eu faço o meu trabalho, o meu mandato. Não, perfeito. Eu vi também sobre o descarte ilegal. Tem que você gravou um vídeo revoltado e eu também fiquei. E como que faz para fiscalizar eles, punir eles e voltar a limpar, deixar limpo lá, porque tá feio aquilo lá. Faz agora. Essa ação do descarte regular incomoda muito porque muitos pontos da cidade têm esse descarte ilegal. Né? Uhum. Muitas empresas vão lá com seus caminhões e descartam lixo de forma irregular. Não tem uma fiscalização disso hoje. Né? Então o problema está nisso. O problema está justamente na questão da fiscalização. O cara vai lá, joga lixo e fica por isso mesmo. Depois quem tem que limpar é o próprio poder público, a própria Sim. prefeitura. Então prejudica não só a população e o meio ambiente, prejudica a própria prefeitura. Ou não só a prefeitura, prejudica a população e o meio ambiente. Então prejudica todo mundo de fazer esse descarte irregular. E aí ele vai lá, descarta de forma ilegal. Então a gente pegou no pulo. E aí a gente aguardou, acionou a guarda, falou ali que naquele local específico estava tendo descarte legal, dava para ter uma ronda intensificada ali. E o próprio, né, o próximo caminhãozinho que foi lá descartar
lixo irregular foi pego pela guarda municipal. Agora vai ter que pagar uma multa bem alta aí, acredito. Então, será que valeu a pena, né? Será que valeu a pena jogar o lixo naquele aterro irregular ali? Será que valeu? Não valeu, né? Porque agora vai ter que pagar uma multa altíssima. Mas eu tenho certeza que esse específico nunca mais volta lá, né? Não, sou burro, né? É. Ô, vereador, aproveitando, né? Porque assim, talvez o público não saiba, e até é legal você, como vereador, se você puder explicar pra gente. Quais são as etapas que um projeto leva para ser aplicado, né, as etapas que ele passa, e assim, em média, se ocorrer tudo bem, tudo na perfeita harmonia, quanto tempo leva para sair do papel? Olha, nós fazemos o projeto, ele passa pela biblioteca primeiro, né, eles vão corrigir tudo, erro de ortografia, qualquer coisa. Ele passa, porque eles vão ver se tem algum projeto igual ao seu ali, né? Passa pela comissão de constituição, né, para ver se o projeto é constitucional. Ali na comissão, eles podem já arquivar seu processo se eles quiserem. Eles podem deixar engavetado, eles podem demorar para levar para frente, eles fazem o que eles quiserem. Mas aí tem essa comissão que decide se o processo vai para frente ou não. O processo indo para frente vai para a primeira votação. Passando a primeira votação, ele pode ir para a segunda votação. Indo para a segunda votação, ele é aprovado, vai para o decreto do prefeito. Agora, ele pode ser aprovado na primeira votação e não na segunda. Né? Ele pode ser aprovado na primeira e não na segunda. Então, às vezes aprova na primeira, mas não na segunda. Ou já não é aprovado na primeira votação. Aprovado nas duas, ele vai para decreto do prefeito. Depois sai no diário oficial. Leva mais alguns bons dias ali, cerca de um mês, acredito. Algumas boas semanas. Para que o projeto, para que a lei possa valer. Então, é demorado. É uma coisa demorada, é uma burocracia muito grande. Então, é o que eu sempre falo. É o que a gente percebe quando a gente entra na política, né? A gente reclama, por exemplo, das obras, tal, uma obra ou outra demora, tal. Realmente, né? No nosso país tem muitas obras ali que demoram e de forma suspeita no nosso Brasil, né? No nosso estado, enfim. Agora, um projeto para ser tão demorado, imagina uma obra, então, né? Você faz na sua gestão e na outra nem acabou ainda, entendeu? Entendi. Mas as coisas são muito demoradas. Eu acho que devia ser algo mais ágil, de certa forma. Não sei como a gente poderia fazer isso. Nunca cheguei a pensar nisso. Algum projeto, alguma articulação, alguma questão ali, uma ação conjunta que faça a coisa ser mais ágil, né? Porque é muito tempo, né? O rito é muito grande. Mas enfim, é o rito comum das coisas, de muito tempo. O vereador vai e fica, a Câmara. Porque muitas cidades têm uma Câmara Municipal, mas poucas têm um poder legislativo. Campinas tem um poder legislativo. Eu sou vereador hoje. Amanhã eu posso não ser. Mês que vem, daqui 3 anos eu posso não ser mais. E eu fui. Mas o poder legislativo de Campinas continua. Outro vai me representar lá. Né? Sim. Outro vai representar a população lá. Então, o poder legislativo de Campinas é algo muito importante e muito grande. Então, deveria haver essa questão do rito. Mas eu respeito, né? Eu cheguei depois e eu respeito. Ô, vereador, uma dúvida. Você falou que hoje você é vereador, amanhã pode não ser. Tem algum plano para prefeito, presidente? Pretende crescer aí no meio político? Hoje eu penso na minha defesa, né, na comissão processante. Eu acho que com prioridade ali meu mandato. Eu acho que traço hoje o mandato como prioridade. A gente continuar exercendo nossa função como vereador, enchendo os olhos da população de brilho e aquecendo o coração do povo campineiro. O futuro a Deus pertence, né? O futuro ninguém sabe, mas tem um mandato a ser cumprido também, né? E trabalhar, continuar trabalhando e as coisas acontecem naturalmente. No final das contas, eu sou muito jovem também, né? 22 anos de idade, mas pensando hoje no meu mandato. Boa. Eu vou te fazer uma pergunta porque é um escândalo no Brasil inteiro, que é o roubo do INSS. Como você enxerga hoje esse rombo? O engraçado é que não é nada surpreendente, né? A gente teve o mensalão, a gente teve o petrolão e agora a gente teve o INSSzão, Esse né? A gente teve o aposentão. Então, assim, mais grave que você... claro, qualquer tipo de roubo, ainda mais partindo de esferas na parte de cima, da classe esfera federal, por exemplo, né? A própria
supostamente um ministro da presidência da República, é grave. Muito. Mas quando você envolve os idosos, né, o senhorzinho, cara, que tá tendo seu imposto pago, que tá tendo ali retirado o INSS dele, tá sendo roubado, passando a mão no INSS do cara,